Tribo Teens. Uma parceria da Diretoria de Ensino de Pindamonhangaba e o jornal Tribuna do Norte. Salve, salve, gente! Olha só o Tribo Teens voltando no ar essa semana com coisa boa, falando de escola pública, falando de educação, que é o que a gente melhor faz aqui nessa programação, que é uma programação da Tribuna do Norte em parceria com a Unidade Regional de Pindamonhangaba. E hoje, para não ser diferente, eu estou recebendo aqui parceria, porque escola pública não acontece sozinho. Eu estou aqui com o meu amigo Rodolfo Brokoff. Acertei? Acertou. Doutor Rodolfo, seja muito bem-vindo ao Tribo Teens. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado por nos receber. É sempre muito bom. Nós estamos sempre estreitando os laços de todos aqueles que trabalham com criança e adolescente no município. E seguradas as formalidades, posso chamar de Rodolfo? Por favor. Então vamos lá. Rodolfo, conta para mim, você está aqui representando uma entidade, é isso? Um equipamento social do nosso município, que é o CMDCA, Sim. Certo? E o que é o CMDCA? Na verdade, eu fui eleito recentemente, né? Eu estou desde julho como presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O Conselho, ele é um órgão colegiado, né? Composto de uma composição paritária, metade dos seus membros são indicados pelo governo municipal, pelo prefeito, e metade eleito entre as organizações sociais que trabalham com criança e adolescente no município. Então há uma eleição de 8 membros, e depois da eleição de 8 membros há uma uma segunda eleição, que é a eleição da diretoria. Olha só, aí qual que é a função do CMDCA aqui no município? Você falou que é de defesa da criança e do adolescente, é isso? Sim, dos direitos da criança e do adolescente. Como é que funciona o CMDCA para a gente poder ter esse entendimento? Ricardo, vamos lá. O trabalho do CMDCA é gigantesco, né? Porque nós temos que entender que todas as políticas que existem em todas as áreas, em todos os setores da vida, né, que envolvam criança e adolescente, devem ser acompanhados, incentivados, devem ser fiscalizados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, nós, em todas as esferas, né, a gente fala muito em trabalho em rede, em parcerias, certo, né? E muitas vezes a gente vê que esse trabalho em rede ele é muito horizontal, ou seja, os órgãos municipais se falam muito proximamente, mas às vezes não existe a mesma interligação entre o município, o estado, município e união. Isso, as crianças moram sempre no município, os adolescentes moram sempre no município. Então, independente qual órgão tiver uma responsabilidade maior, essa proximidade entre os órgãos tem que ser muito efetiva. Olha só, Rodolfo, e esse conceito de infância, historicamente falando, é muito recente, né? Falar de infância é muito recente, falar de direitos da criança, então, é mais recente ainda. Nós estamos aí com o ECA, que está completando 35 anos esse ano. Como é que o CMDCA tem efetivado as suas ações aqui no município de Pindamonhangaba? Ricardo, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, hoje tem aproximadamente 25 entidades que trabalham diretamente com a criança e adolescente, desde a primeira infância, desde a gestação, né, até nas políticas preventivas, nas políticas de educação, de esporte, lazer, até os casos que, infelizmente, ainda existem quando os direitos da criança e adolescente são violados. Então, nós temos entidades que trabalham com escuta especializada, crianças vítimas de violência. Então, que era o que nós não gostaríamos de ter, né? Nós temos 35 anos do ECA, mas nós vemos que muita coisa ainda precisa sair do papel. Poxa vida, que fantástico, que bom ouvir isso. E quando a gente fala de escola pública, qual que é a parceria hoje do CMDCA em relação a todo esse trabalho que você está trazendo? Eu digo que é fantástico porque, como eu falei agora há pouco, 35 anos do ECA, pouquíssimo tempo quando a gente fala de efetivação de leis, né? Uhum. Eu acho que falar de criança hoje no Brasil está em voga por conta das redes sociais e até do acesso dessas redes sociais da criança, né? Como é que o CMDCA tem trabalhado junto com a escola pública? Ricardo, nós estamos, nesse momento, estreitando esses laços, né? Estamos buscando fortalecer o CMDCA enquanto instituição, o papel dele institucional, né? Muitas vezes o Conselho ele acaba esquecendo um pouco o seu papel institucional e ficando muito centrado nas decisões do Fundo Municipal da Criança dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é
é uma pequena parte, talvez uma menor parte do CMDCA. Então nós estamos, nesse momento, né, trazendo ele para o seu papel institucional e fortalecendo os laços mesmo, primeiramente aí com a diretoria de ensino, com a rede pública municipal também. Nós estamos tendo bastante contato, né, para que esse trabalho conjunto tenha sempre por objetivo o fortalecimento dos direitos da criança e do adolescente. Importante demais falar sobre essa temática, é importante demais falar sobre fortalecimento de vínculos, não é isso? E, Rodolfo, eu estou sabendo que o CMDCA está fazendo uma promoção aí, né, nessa semana agora de setembro, de uma ação muito importante aqui para o município. O que está acontecendo? O que o CMDCA está fazendo, que está movimentando aqui a cidade de Pindamonhangaba? Ricardo, dentro dessa proposta de trazer o CMDCA para o seu papel institucional, né, de implantação de políticas públicas, de acompanhamento de políticas públicas, nós mudamos esse ano um pouco o paradigma da Semana da Criança e do Adolescente. Ela vinha acontecendo com atividades exclusivamente das organizações sociais junto às crianças, né, o que é para acontecer normalmente, mas o CMDCA vem trouxe nessa semana um ciclo de palestras, essa semana que passou, um ciclo de palestras. Semana que foi de 22 a 26 de setembro. 22 a 26 de setembro, fortalecendo os atores que trabalham com a criança e do adolescente. Nós temos que trazer conhecimento, nós temos que trazer informação, nós temos que despertar essas pessoas para o seu papel, e esse é um papel da instituição. A instituição tem que trabalhar com as políticas públicas, com implementação, com formação, e deixando que as OSCs realizem o seu papel direto com as crianças. Então nós tratamos de temas muito importantes. O primeiro, primeiro tivemos o primeiro dia na abertura, né, apresentações brilhantes de organizações sociais que já trabalham com criança e adolescente, e foi muito bonito. Quem esteve lá foi muito emocionante, e nós vemos com isso que quando as pessoas se dedicam à criança e adolescente, a realidade delas muda muito rapidamente. Nós podemos mudar a realidade das crianças e podemos mudar a realidade desse país. Afinal de contas, falar de criança, como você acabou de falar de país, a gente está falando de sociedade, uma sociedade melhor, de um país melhor, de um futuro melhor. Não tem como a gente fugir dessa temática. Eu sempre digo, as pessoas, elas se indignam com muita coisa, mas às vezes fazem muito pouco, né? Então, às vezes, nós estamos insatisfeitos com o rumo que o país está tomando, seja ele qual for, aqui sem qualquer partidarismo político, claro, né? Mas nós temos na porta da nossa casa alguém que nós podemos ajudar, no vizinho, numa entidade próxima, mas nós não ajudamos. A nossa indignação se limita a reclamar do que acontece a nível macro, mas nós esquecemos que ali do lado da porta da nossa casa nós podemos estar ajudando alguém. E assim a gente faz a diferença, com certeza. Com certeza. E quais outros temas foram tratados na Semana da Criança? Feita a abertura, que foi um momento mais festivo, o primeiro tema, ele não poderia ser mais atual, foi a saúde mental da criança e do adolescente em tempos de tecnologia. Tema bom, hein? Tema bom, veio o Dr. Laerte de Lorena. Ele só trabalha com esse tipo de situação. Foi uma palestra muito instrutiva, acho que para quem compareceu, um grande alerta, inclusive, aqueles que trabalham com criança e adolescente. Ele ensinou várias formas de diagnosticar problemas. Ele trouxe uma temática muito atual, né? Nós estamos aí com extremamente necessário. Exatamente. Nós estamos com o ECA digital aí, né? Como é mais conhecido, mas a Lei da Adultização de Crianças, recém-aprovada, né? Mas ela, assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente, só vai ser efetiva se houver meios de controle. E participação da sociedade. Participação da sociedade sempre, né? Nós temos que lembrar que nós fazemos parte da fiscalização, nós fazemos parte do controle. Se nós formos depender do governo para tudo, nós não vamos mudar o futuro desse país. Certo. Rodolfo, agora conta pra gente qual foi o balanço da Semana da Criança e do Adolescente. Como é que você avalia todo esse caminhar? Estou sabendo que é a primeira nesse formato, não é? Sim. Qual a sua avaliação? Olha, foi excelente. Foi excelente. Nós trouxemos pessoas com altíssimo nível de conhecimento. O padre Aguinaldo dos Salesianos falou sobre os 35 anos do ECA. Ele já trabalhava com o Estatuto da Criança, já trabalhava com criança e adolescente
antes de haver o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, na pastoral de menores ainda, antigo Código de Menores, então ele tem uma vasta experiência, passou por todas as esferas do governo com trabalho com criança e adolescente, mais de 30 anos de experiência, foi fantástica, né? Tivemos um analista da Receita Federal trazendo como é fácil deduzir da imposto de renda parte do imposto devido e doar ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, não custa absolutamente nada. A única diferença que tem é que você, ao fazer essa destinação, você traz para o seu município, para a criança que está morando na porta da sua casa, um recurso que você destinaria para o governo federal e não teria como fiscalizar. Sim. Então, esse custo é zero, esse custo ele não tem nenhum custo para quem faz essa doação. Importante, hein? Sim. E o município, para vocês terem uma ideia, nós só arrecadamos hoje 3% do que poderia ser arrecadado. Nossa, tem muito a ser explorado. Sim, muito. Há um desconhecimento ainda das pessoas muito grande, há um medo das pessoas em destinarem esse recurso, isso é absolutamente legal, basta dizer que nós tivemos um analista da Receita Federal cuja única função, cuja principal função no Vale do Paraíba é fazer um incentivo que as pessoas doem esses recursos ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e deduzam isso da sua declaração de imposto de renda. E como é que finalizou a Semana da Criança? Bom, finalização pelo CMDCA. A finalização foi também da melhor forma possível, né, com a participação da Diretoria Regional de Educação, com o Grêmio Estudantil, tratando dos direitos da criança e do adolescente, mostrando que o quanto os adolescentes, quando trabalhados, quando recebem a informação adequada, quando são incentivados, na verdade, o quanto eles crescem, o quanto eles conseguem desenvolver esses temas e conhecer muito bem os seus direitos e também muito bem os seus deveres. É um equilíbrio muito necessário à sociedade do futuro. Você trouxe um ponto muito importante, porque toda vez que a gente fala do ECA, o pessoal às vezes puxa, mas o ECA ele só passa a mão na cabeça da criançada, e não é isso, né? Nós estamos falando de direitos, também falando de deveres. Para você ter uma ideia, nós escutamos muito isso de pessoas que não leem o ECA. Exatamente, né? Não tem o conhecimento. Não tem o conhecimento, porque se nós formos analisarmos até sob o aspecto da violação dos direitos, quando o jovem viola um direito, quando ele comete um ato infracional, o ECA é mais rigoroso do que o próprio Código Penal. Porque o ECA estabelece que o processo deve ser julgado em 45 dias, um processo sumaríssimo, né? Quando no Código Penal ele pode levar anos para ter um julgamento. Certo. Rodolfo, vai ficando por aqui o nosso papo, olha só como foi rápido. Eu agradeço, Ricardo, muito pelo bate-papo. Sempre muito bom estar junto. Nós temos criado essa aproximação, Diretoria de Ensino e CMDCA, né? Ano que vem nós com certeza vamos estar aproximando ainda mais com a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Coisa boa chegando aí. E esse vai ser um evento realmente para nós movimentarmos os jovens, os adolescentes aí do município. Gente, é isso aí, é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança e uma sociedade toda para formar um cidadão, e eu acredito que a gente está fazendo nosso papel. Com certeza. Gente, vamos ficando por aqui, o Tributins tem a produção da minha querida Gisele Godoy. Alô, Gi, beijo para você. E a direção geral da Cíntia Martins. A gente fica por aqui essa semana. Eu agradeço demais, Rodolfo, a sua presença aqui com a gente. Obrigado. Eu que agradeço. Sei que a sua agenda é corrida, a gente conseguiu conversar hoje. Muito obrigado e obrigado aí por sempre, por essa parceria que nós estamos estabelecendo. Opa, grande abraço. A gente fica por aqui, a gente se encontra pelas ondas do rádio, da web, e a gente vai se encontrar por aí. Tributins. Uma parceria da Diretoria de Ensino de Pindamonhangaba e o jornal Tribuna do Norte.